Salve, salve pessoal! Hoje a gente se encontra novamente nesse canal e o objetivo da nossa aula, trabalhando com editor de texto, é inserir tabela, ok? Só lembrando, eu vou fazer a demonstração usando o Word do Office 365, que é a versão na nuvem, a versão online, e vou usar o Docs do Google, ok? Documentos do Google. Vou usar essas duas versões, essas duas plataformas de editor de texto. Mas se você estiver usando outra plataforma, nenhum problema. A ideia é você aprender o conceito, aprendendo o conceito você consegue trabalhar em qualquer plataforma, né? Seja ela o próprio Word mesmo online, offline, né? Desculpa, online é o que eu vou estar usando, ou algum outro editor, o Word de algum outro pacote Office, nenhum problema. Então aqui, por exemplo, no meu Office 365, para eu inserir tabela, eu vou aqui, ó, procurar essa opção aqui, inserir essa guiazinha, né? Se tiver reduzido aqui embaixo, ó, você tem uma setinha aqui pequena para baixo e para cima, tá vendo? Uma setinha, a setinha que aumenta essa opção de menu, ok? Então aqui a gente tem a guia inserir, né? A gente já viu a página inicial, a gente tem a guia inserir e aqui tem tabela. Olha aqui quando a gente clica em tabela, né? Ele dá para a gente um inserir tabela direto aqui e ele dá também a opção de eu selecionar linhas e colunas. Ó, inserir tabela. Se eu clicar no inserir tabela, para quem não viu, ele vai mostrar para mim uma guiazinha com uma caixa de diálogo, né? Com quantas colunas eu quero e quantas linhas. Posso fazer dessa forma. Eu quero 5 colunas, né? 5 colunas e 2 linhas. Ou então eu posso vir em tabela, né? E eu seleciono aqui. Então vou botar uma tabela 3 por 2, 3 colunas e 2 linhas, ok? Olha que legal. Quando a gente define, ele vai abrir para a gente duas guias lá em cima no Word, uma de design da tabela e outra de layout da tabela. Tudo bem? E aí a gente tem as opções, as várias opções. Eu quero a opção de formatação, como eu quero a minha tabela, né? Eu posso estar tabela simples, normal, convencional, ou eu posso colocar outras opções que ele adiciona para mim, ok? Ele coloca também outras opções para a gente trabalhar. Claro, você também pode alterar isso aí. Você também tem aqui a opção de cores, então, deixa eu colocar uma aqui, definir essa aqui, quero modificar a cor, quero colocar amarelo, né? São opções. Sombreamento de célula. Então, essa parte aqui é a parte de design que você pode mexer à vontade. Eu quero fazer um sombreamento, quero colocar um sombreamento nessa célula. Colocou um sombreamento nessa célula. Ok? Ctrl Z, ele volta ao anterior. Layout, dá para a gente as diversas opções. Por exemplo, eu quero excluir, né? Aqui a gente tem, ó, excluir, inserir. Eu quero excluir essa coluna, ó, excluir a coluna. Vou dar um Ctrl Z para voltar. Eu quero excluir essa linha que está posicionada aqui. Quero excluir essa linha. Tem a opção aqui para excluir. Vou dar um Ctrl Z. E se eu clicar com o botão direito sobre ela, eu também tenho a opção de excluir. Tá vendo? Ó, excluir o quê? Eu quero excluir a tabela, eu quero excluir a linha, ou eu quero excluir coluna. Veja que se eu clicar com o botão direito, eu também tenho a opção de inserir, a mesma opção que eu tenho no layout. O que é que eu quero inserir? Eu quero inserir uma linha acima, eu quero inserir uma linha abaixo, eu quero inserir uma coluna à esquerda, então ele vai inserir, ok? Sim, bem lembrado. Quando eu clico fora da tabela, tudo aquilo que eu estava utilizando some, né? Porque agora eu fui para a formatação do texto. Quando eu quero formatar a tabela, aí eu clico na tabela. Veja que quando eu clico na tabela, aparece a opção de design e de layout, ok? Um recurso interessante se chama mesclar. Você vai ver que está apagado aqui, mesclar células. O que é mesclar células? É juntar, é unir. Então, por exemplo, suponha que aqui em cima eu quero colocar um título. Então eu seleciono, olha o que eu fiz, ó, selecionei as linhas, toda a linha, né? Aqui no inserir eu tenho essa opção, não tem. Mas aqui em cima eu tenho, ó, no layout da tabela,
a opção mesclar células. E aí sim, aqui eu coloco o título da tabela que eu quero utilizar, o título da tabela. E aí, para centralizar, volto lá na página inicial, ao centralizar aqui, ó. E aí eu centralizei aquele título. Acho que ele está pedindo aqui para consertar. Eu não botei o acento. Título da tabela, ok? Assim como a gente tem a opção de mesclar, a gente também tem a opção de dividir mais, né? Suponha que eu, nessa linha, veja, deixa eu tirar aqui que eu marquei ele e já deu a opção, né? Nervosinho ele. Mas suponha aqui, eu selecionei essa segunda linha. Suponha que eu queira dividir, né? Então aqui ó, no layout, a gente tem o mesclar, vou mesclar de novo, mas agora eu quero, essa linha está mesclada, agora eu quero dividir ela. A linha anterior está com 4 colunas, né? Eu quero dividir em mais colunas. Então o que eu faço aqui? Ó, clico em dividir, estou nessa linha que eu mesclei. Clico em dividir, e aqui eu posso pôr, eu quero colocar, vou colocar 8 colunas e uma só linha. Então ele vai, olha só, ele dividiu, era 4, ficou 2 colunas para cada trilha aqui, né? E aí tem um detalhe interessante, você está vendo que essa tabela está com divisões diferentes, a primeira linha mesclada, a segunda linha está com 8 colunas, a terceira linha está com 4 colunas. Suponha que eu acrescente uma linha aqui, vamos tentar fazer isso, ó, selecionei, né? Repare, esse ícone é muito interessante, hein? Olha, esse ícone que você está vendo com a setinha preta, ele seleciona toda aquela linha. É diferente do outro ícone que é branco, né? A gente tem um íconezinho branco, ó, íconezinho de altura de linha, né? Esse aqui, que marca ó, a setinha para cima e para baixo. Então, atenção a esses ícones. E esse aqui que é o ícone branco, que é a setinha branca, a setinha de ponteiro, né? Então, com esse aqui, esse ponteiro preto, eu seleciono toda aquela linha. Então, aqui nessa linha, suponha que eu vou inserir, selecionei, eu vou inserir. Quando eu vou inserir, ele diz acima e abaixo, ok? Linha acima e linha abaixo. Vou colocar linha acima, então ele repetiu. Se eu colocasse linha abaixo, vamos experimentar, inserir linha abaixo. Então ele também repetiu. Por que ele repetiu? Porque ele está trabalhando naquela linha que está com as 8 colunas. Agora, se eu estivesse inserindo na de baixo, a de baixo só tem 4. Se eu colocasse para inserir, vou experimentar o abaixo mesmo. Ele iria colocar 4 colunas, que ele está repetindo essa. Então é importante isso. O outro detalhe é a tecla de tabulação. A tecla de tabulação é aquela que tem uma setinha para a esquerda e uma setinha para a direita. Às vezes vem tab ou às vezes vem essa setinha. Isso é chamada tecla de tabulação. Essa tecla aí, por exemplo, eu estou aqui nessa última linha. Ó, se eu der um tab nessa célula, estou nessa célula, se eu der um tab, ele vai para outra, Quando eu chego no último e eu teclo ela novamente, ela joga para baixo e repete o número de colunas. Então, você não precisa também criar a tua tabela e definir, eu quero 300 linhas. Então, você pode ir com a tecla, você está formando ali, né? Suponha que aqui seja o título, código, nome, telefone, uma suposição, e e-mail. Então você está lá na última, estou indo com tab, veja que eu estou indo com tab. Aí lá na última você botou o nome, botar assim mesmo, Elias, não, código, né? Aqui é código. Então, 107, Elias, teu 222, e-mail, @gmail.com. Diminuir, aumentar aqui o tamanho para não. Isso. Vou reduzir esse tamanho para aumentar o outro, para poder caber aqui. Isso, agora coube. Se eu der um tab aqui, ele vai para debaixo e eu posso estar colocando as linhas, né? Por aí vai. Opa, apaguei, ó. Nesse estava selecionado tudo, né? Então veja que o tab ele joga para baixo e faz isso aí, ok? No mais, gente, agora é só questão de formatar, de layout, de você definir a cor que você quer. Lembre-se sempre, se eu sair, ele tira a formatação de tabela. Cliquei na tabela, ele dá para mim as opções de formatação de tabela.
E no Docs, muda alguma coisa? Sim, tem umas nuances. Uma dessas nuances é que você não está vendo aquele painel inserir. O inserir aqui está no menu lá em cima. E aí, quando a gente clica em inserir, ele dá para a gente a opção de tabela. Diferente, mas o conceito é o mesmo, tá? Então, aqui, lembrando, no Word do Office 365, eu tenho a opção inserir ali. No Docs do Google, eu tenho a opção de inserir. E aí, quando você estiver trabalhando com outro editor, você também vai procurar essa ideia, essa visão, esse conceito de inserir. Inserir tabela. Ó, a mesma coisa. Ó, quantas linhas eu quero? Coloquei 3 colunas e 3 linhas. Lembre-se, o Tab, a tecla Tab, ele faz a mesma coisa que o anterior. Ele voga para baixo. E mesclar, tem essa opção, ó, selecionei, ok? Só que agora eu preciso formatar. Vamos ver se no formatar tem. Ó, formatar tem texto, estilo, espaçamento, coluna, marcador. Ó, tabela aqui, ó, formatar. Lembre, lá no Docs a gente tinha o layout, design. Aqui não. Aqui eu vou para formatar, aí eu tenho a opção tabela. Aí a formatação de tabela me dá, olha, inserir linha acima, ó, inserir linha acima, formatar tabela, inserir linha abaixo, coluna esquerda, ou quero colocar uma coluna, foi para, aumentei coluna, tinha 3, aumentou uma coluna à esquerda. Vamos novamente, tabela, eu quero excluir a coluna, ó, cliquei, excluiu, tinha 4, foi para 3, tá vendo? Opções que a gente vai criando. E aí eu tenho mesclar, tá vendo que o mesclar não está aparecendo? Porque eu não selecionei. Selecionei, ali ó, formatar a tabela, quero mesclar. Então, se eu quero mesclar, agora sim, eu posso colocar aqui o título da tabela, certo? Vou centralizar, aqui ó, vou colocar centralizado, tá vendo? Outra coisa que a gente pode utilizar aqui, selecionei a minha tabela, né? Puxa, eu quero. A gente não tem aqui aquelas formatações bem completas que o Word me dá. Mas aí eu posso utilizar alguns outros recursos aqui, ó. Por exemplo, tô nessa opção aqui, ó, de mais, porque o meu zoom tá grande, né? Eu tô com zoom. Se eu reduzir o zoom, ele já aparece aqui, ó. Mas como a gente está fazendo gravação, aí aparecem as opções de linha, largura de borda, né? Mas como a gente está fazendo gravação, a gente acaba trabalhando aqui com um zoom maior. Mas aqui a gente tem as opções de borda, cor da borda. Eu quero que fique vermelho. Ó, ficou vermelho. Então, são recursos que a gente vai ter de um e outro. Eu quero aumentar a borda, quero 3 pontos. Ó. Ficou 3 pontos, aumentou, ficou mais grossa. Eu quero mudar a linha, eu quero botar pontilhado. Claro que às vezes fica meio sem sentido, né? Mas largura de borda, reduz isso aí. Então, são as opções. Eu quero colocar uma cor de fundo, então ficou tudo cinza. Ou eu quero colocar uma cor só nessa linha aqui. Então, vou botar uma cor só nessa linha. Né? Então, são as opções que nós vão aparecer para a gente na utilização de tabela. Então, é isso aí. Utilizar a tabela. Aí, se está pontilhado e eu quero seguir pontilhado, ó, com o Tab, ele vai fazer isso aí. Ok? Cliquei fora, saí da tabela, já não tenho a preocupação de estar utilizando essa informação, essa formatação. Ok? Bom, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, coloca aí para a gente poder nos comentários, para a gente poder ajudar no que precisa. Grande abraço e até a próxima aula.